Quem nunca se pegou pensando sobre esses conceitos de salvação? Gente, isso é tão comum. Entre cristãos, todos, você pode falar. Entre não cristãos, até pessoas de outras religiões, sempre se fala até o que é esse negócio de salvação, como entender essa questão da salvação. Entre os cristãos tem muita bagunça, muita confusão até sobre o termo, debates em concílios, diferenças de religiões. E é sobre isso que eu quero falar com vocês então. Aqui é o professor Eduardo e vamos então para mais esse papo de teologia. Vamos lá então, gente. Como nós lidamos com isso? Bom, hoje quando a gente fala de salvação, tem tanta confusão no conceito. Eu não vou resolver, a ideia também não é reduzir todo o conceito e explicar. Vou tentar jogar alguma luz sobre a ideia de salvação e eleição. Um pouquinho de compreensão para ajudar você então a entender isso, talvez dar uma opção teológica para que você também possa pensar sobre isso. Questão assim, desde o começo da igreja se discute sobre isso. Então não é uma coisa nova. E por isso que eu falo assim que resolver isso é sempre um problema. Embora eu acho que a concepção que eu vou passar hoje para vocês vai ajudar bastante. Mas desde o começo a igreja sempre brigou sobre isso. Quando eu falo brigou, é brigou mesmo. Teve vários concílios da igreja que o tema era relacionado à salvação. É salvação, não é salvo. Depende de obras, não depende de obras. É mérito, não é mérito. Os sacramentos, como é que entende essa questão da salvação? Quem é salvo, quem não é salvo, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Cria toda uma teologia e 2000 anos de discussão sobre isso. E dentro desses 2000 anos, claro, houve vários problemas. Um dos principais, então, é essa questão da salvação. E a gente pode resumir a questão da salvação direto em tem mérito ou sem mérito. Essa talvez seja uma das principais. Se a salvação depende de nós ou se depende especificamente somente de Deus. Essa foi a grande discussão nos concílios. Então, desde Pelágio e Agostinho, você já tem esse debate, que a salvação era algo que dependia mais do ser humano, ou em Agostinho, que dependia totalmente de Deus. Depois isso retorna na Reforma, com a teologia de Lutero, já vou falar disso. E vem depois novamente aí com o desenvolvimento da Reforma, com Calvino e Armínio, né? E criando diversos debates sobre se nós participamos ou não da salvação. Junto com essa ideia de salvação também surge uma outra ideia paralela, que é a ideia de eleição, aqueles que são os eleitos, aqueles que são os escolhidos, e toda uma teologia para entender o que é essa eleição, como ela acontece, quem são os eleitos, quem não são os eleitos. E isso vira uma bagunça na cabeça do povo sem tamanho. E que muitas vezes a pessoa vai para o seminário, termina o seminário e não conseguiu ainda aprumar. Eu falo de experiência própria, que eu lembro que eu terminei meu seminário e isso ainda não estava totalmente claro para mim. A gente conhecia as teorias, mas não estava ainda bem certo. Uma das teorias que me satisfez há um bom tempo atrás, já faz bastante tempo isso, foi quando eu li o texto de Calbart sobre isso, né? Então Calbart, ele tem a dogmática, né, da igreja, não é traduzida em português, né? Só tem em inglês, mas também em alemão, né? Mas na época eu li no inglês. E foi bom para mim, né? Acho que me resolveu um pouco a questão. A da teoria do Bart é o seguinte, é uma proposta baseada na interpretação de Esaú e Jacó. O Bart coloca o seguinte, que quando nós, da nossa parte para com Deus, nós somos sempre Esaú. E da parte de Deus para conosco, nós somos sempre Jacó. O que ele quer dizer com isso? O Bart ele torna um pouco mais complexa a percepção. Ele vai falar assim que da percepção do ser humano, tudo que nós fazemos nos torna reprováveis. Ou seja, ele tira totalmente a salvação da nossa mão. Por mais que a gente faça, nós sempre vamos ser reprováveis, sempre vamos ser Esaú. Então ninguém vai ser salvo. Só não é assim porque aí o Bart vai fazer a interpretação. Que da parte de Deus, quando ele olha para nós, ele nos vê todos como Jacó. Todos como aquele que é o eleito, aquele que é o escolhido. Mesmo que tenha seus problemas, mesmo que tenha seus erros e mesmo que tenha suas falhas. Então ele vai colocar, o Bart, ele vai trabalhar a doutrina da eleição assim. E a da salvação assim. Como sendo que da nossa parte, nós nunca vamos conseguir chegar a Deus por nós mesmos. O pecado sempre nos atrapalha. Mas graças a Deus, que aí é a noção da graça, sempre da parte de Deus para nós. Ele acontece independente das nossas obras. Ele coloca assim. E o Bart não resolve se uns são eleitos, se outros não eleitos. Ele não entra nesse mérito. Então, ele resolve parcialmente o problema, né? Mas só que ainda restou uma pulguinha atrás da orelha. E na pesquisa eu cheguei em Lutero. Eu acho que Lutero foi um camarada que, embora seja bem anterior a Bart, foi ele que realmente me ajudou bastante a entender essa questão e me deu uma resposta bem satisfatória. O que é essa então, professor? Essa doutrina da salvação e essa eleição em Lutero? Para entender Lutero, assim, Lutero não é um teólogo sistemático. Então Lutero não tem um livro de teologia sistemática. Ele não tem um livro de doutrina da salvação, não tem um livro de doutrina da eleição, ele não tem isso. O que o Lutero
Lutero tem são vários textos, comentários bíblicos e debates que ele vai enfrentar durante a época da Reforma Protestante. Esse material não foi publicado, a maioria não foi publicada em português ainda. Em português você deve ter uns 30% desse material apenas. Tem muita coisa ainda a ser pesquisada e publicada de Lutero. Mas Lutero faz uma proposta que me intrigou muito, e que no começo eu fiquei com o pé atrás, mas hoje eu gosto demais. Lutero ele fala o seguinte, a pessoa chega nele e pergunta assim para ele, olha, Lutero, mas quem que é o eleito? Quem que vai ser salvo? Aí o Lutero pega e fala assim, você confia em Deus? Confio. Você crê que o que ele faz é o melhor? Creio. Então é só isso que você precisa saber. Como assim, Lutero? Você está dizendo então que se eu crer em Deus eu sou salvo? É isso que está dizendo? Não, não é isso que o Lutero está dizendo. Vou lá dizer de novo. Ó. Você crê em Deus? Confia em Deus que tudo que ele faz é justo? Confio. Então é só isso que você precisa saber. Você não precisa saber mais nada. O que Lutero está querendo dizer? Lutero trabalha um conceito que ele chama assim. Ele usa essa expressão no seu texto. Deixa Deus ser Deus. O que isso significa? A ideia é que o homem, ele quer ser Deus no lugar de Deus. Ele quer saber como vai ser a salvação. Ele quer saber quem vai ser salvo. Ele quer saber como vai ser o futuro. Ele quer saber quais são as regras. Ele vai querer saber quais são as... Ele quer saber tudo. Aí o Lutero vai falar, gente, isso daí não é papel nosso. Isso é papel de Deus. Nosso papel é de ser humano. Então ele fala, deixa Deus ser Deus. O nosso papel é confiar. Aí ele vai trabalhar justamente isso. Doutrina de eleição, quem vai ser, quem é eleito, quem não... Isso não cumpre a nós. A nós cabe apenas confiar. Você confia em Deus? Confio. Crê que ele é Deus? Que ele é justo? Que vai fazer o melhor? Creio. Então você não precisa saber mais nada. Entendeu? Por que as pessoas querem saber? Porque querem manipular. Saber é uma forma de exercer poder sobre a coisa. Uma das coisas que o ser humano quer saber como vai ser o céu, como vai ser o inferno, quem vai pro céu, quem vai pro inferno, quem é salvo, quem não é salvo. Gente, isso não é uma coisa que está na nossa alçada. Isso é algo que pertence a Deus. Então, por isso, para Lutero, o que a gente precisa é confiar em Deus. Porque se você quer saber, então você não confia. Quando você confia em Deus, então independe. Você não precisa saber o que vai acontecer. Você confia ou não confia? Ah, eu confio em Deus. Se você confia em Deus, então você não precisa saber tudo isso. Entendeu? Essa necessidade de saber, eu falo assim que a gente às vezes quer saber para poder ver se a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer sobre o assunto. Por que você quer saber no final da história? Qual é o motivo da gente querer saber? Esse desejo, Lutero vai falar que nós não devemos nos aventurar nessa infinitude de Deus. Isso é uma vaidade, se aventurar na infinitude de Deus, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ele fala assim, deixa Deus ser Deus e seja você homem. Tem um outro texto de Lutero que ele trabalha a diferença. Ele fala, pô, aqui na terra tem as coisas do que cabem aos homens e no céu as coisas que cabem a Deus. Então deixa Deus cuidar das coisas dele e você cuida das suas. Então muitas vezes nós estamos querendo assumir o lugar de Deus, entrar no trono, dizer quem vai ser condenado, quem não vai ser condenado, quem vai pro céu, quem vai ser... Gente, isso não está na nossa alçada. É muito comum, às vezes, alguém chegar em mim e falar, professor, mas e tal pessoa que faz isso, ela não vai pro inferno? Eu olho assim e a primeira coisa que vem na minha cabeça é a voz de Lutero. Deixa Deus ser Deus. Não sou eu. Não vou ser Deus no lugar dele. Eu não vou sentar no lugar de Deus, não vou assumir o trono dele e dizer quem que vai e quem não vai. Eu não vou ter a vaidade de dizer que eu sei o caminho para o céu. Ah, professor, mas é a certeza da salvação? A gente tem que ter. Isso é outra coisa que Lutero fala. Lutero tem um outro texto dele que ele fala sobre a diferença entre certeza da salvação. Ele fala que a gente pode ter a certeza da salvação, mas a certeza da salvação não pode ser algo que me envaidece. Por isso ele fala que é importante que a gente também não tenha a certeza. Ele vai trabalhar uma coisa que Lutero faz muito, que é a dialética. Né? Ao mesmo tempo que você tem a certeza, você também tem que ter ali a dúvida baseada no seu pecado, baseada na sua fraqueza, porque isso vai fazer com que você seja servo, com que você continue ouvindo Deus, continue tendo misericórdia do outro, continue dependendo de Deus e não dependendo de si mesmo. Então essa é a ideia. Por que ele faz aquelas duas perguntinhas? Você crê em Deus? Creio. Confia que ele é justo? Confio. Isso, em Lutero, é uma provocação para que nós assumamos o nosso lugar de servo. É aquele que confia no seu Senhor, que tem certeza de que o que ele faz é o melhor. E não ficar discutindo quem vai, quem não vai, qual a forma que vai, porque isso, gente, não vai levar a lugar nenhum, a não ser a mais discórdia, conflito e confusão. Beleza, gente? Fico por aqui então e deixo para você a dica. Não se esquece, inscreve aqui no canal, tá? Toca o sininho, manda as perguntas aí, dúvidas que tiver, questões, num vídeo ou outro nós comentamos. Beleza então? Nos vemos aí no próximo bate-papo. Até mais.